Então, pessoal, boa tarde. Eu acho que a gente já pode ir começando, para que a gente não seja prejudicado no nosso tempo e nem o professor William na exposição dele. Acho que a gente já pode ir começando e os alunos que forem entrando vão acompanhando à medida que forem entrando. Antes de fazer os agradecimentos e de receber o professor William, preciso avisar vocês que não estão inscritos ainda, que podem ainda se inscrever acessando lá o link. Acho que a Liga vai mandar o link aí no bate-papo para que vocês se inscrevam, tenham acesso ao certificado das horas de participação desse evento. E quem já está inscrito, lembra de responder o formulário no final. O formulário vai estar no link dos comentários também. Você entra lá, responde o formulário para registrar sua presença, e o certificado vai ser emitido pelo Eventry. Depois a Lavínia deve explicar para vocês e postar lá no Instagram da Liga quando tiver disponível o certificado para que vocês tenham acesso. Em nome da Liga, eu quero agradecer ao professor William por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco no nosso encontro hoje. O professor William, que conheci num grupo de pesquisa também, que faço parte, sobre garantia processual, que também é vinculado à instituição, vinculado à UNIT. Ele é mestre em Direito pela Unicinos, com bolsista CAPES e PROEX, bacharel em Direito pela Universidade de Fivale, membro da Associação Brasileira de Direito Processual, professor do curso de pós-graduação e advogado da Raatz Anchieta Advocacia. E também é colunista, né, da Empório do Direito. Inclusive, eu mandei para vocês hoje no grupo o link de um artigo para que vocês acompanhassem. Nós convidamos ele para falar hoje. A temática foi escolhida por ele para ser abordada hoje nessa quarta constitucional, e a temática que ele vai abordar é a proporcionalidade no direito brasileiro. Eu vou já passar a palavra para ele, para que ele inicie, e vocês podem ir acompanhando e formular os questionamentos que forem necessários para a gente debater no final. Professor William, muito obrigado mais uma vez, a palavra está com o senhor. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado aí, Pedro, pelo convite, agradeço a Liga também. Vocês me escutam bem? Aquela pergunta padrão de transmissão, vocês, tudo ok? Escutando bem ou não? Se alguém puder responder. Então tá, maravilha. Então tá, pessoal, eu vou dar início, vou falar sobre a questão da proporcionalidade no direito brasileiro, que é uma questão de direito constitucional, como a gente costuma brincar aqui, na veia, né? A proporcionalidade é um tema de direito constitucional, surge com contornos de direito constitucional, e é uma questão que tem preocupado aí as minhas pesquisas nos últimos tempos. Agora, o primeiro desafio vai ser eu conseguir compartilhar o PowerPoint aqui, que eu fiz para partilhar com vocês, vamos ver. Vocês vão ter que me dar um feedback aí dizendo se apareceu ou não. Deixa eu ver. Aparece aí, pessoal? Ainda não. Agora apareceu, tudo ok. Apareceu? Tá, apareceu. Então tá. Então vocês estão vendo... Estão vendo direitinho, né? Aparece aí o primeiro slide, a proporcionalidade. Só se alguém puder me responder com áudio, porque agora não consigo mais ver vocês. Tá ok, professor, conseguimos então, ver, tá. sim. Então tá, muito obrigado. Bom, então, assim, pessoal, eu vou ler aqui uma temática para a gente discutir de maneira bem introdutória a questão da proporcionalidade no direito brasileiro, tá? Qualquer coisa, eu vou pedir para vocês aí que qualquer coisa vocês me interrompam, ainda mais agora que eu não consigo vê-los, né? Então, qualquer problema, qualquer questão ou qualquer dúvida, às vezes tem dúvidas que até ficam mais interessantes de serem perguntadas durante a apresentação, não tem nenhum problema, né? Só abram o áudio e façam a pergunta. Algumas questões são mais interessantes de ser perguntadas durante a apresentação, porque já está no fio da meada ali, do que ao final, né? Então, quem quiser, por favor, não se constranja, né? O que mais eu teria que avisar? Sim, eu já vou pedir desculpa aqui antecipadamente por conjugar tu como se fosse você, porque eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Bom, basicamente é isso, né? Eu vou, então, dar início à questão que eu quero discutir hoje com vocês. Bom, seguinte, pessoal. A proporcionalidade, ela é uma questão que é muito antiga, dogmaticamente ela foi construída... Deixa eu só colocar aqui o contador de tempo para eu não me passar o tempo que eu vou falar com vocês aqui, para também não chateá-los demais. Só um minutinho, pessoal. Aqui.
Bom, a proporcionalidade ela é uma questão não só brasileira, mas internacional, né? Ela surge na Prússia e no século XIX, sobre isso eu quero falar um pouco, sobre as suas origens, e quero falar também de como ela se desenvolveu dentro do direito constitucional e qual o seu estado atual hoje. Obviamente que eu não vou conseguir explorar isso à exaustão, de forma que eu vou ter que, muitos pontos, passar por cima, de forma panorâmica, mas eu tomei o cuidado de, ao longo desse PowerPoint, indicando algumas referências, então quem tiver um interesse, depois é só ir atrás das referências e as questões elas podem ser aprofundadas ali. Então, na verdade, a minha fala ela vai passar por dois momentos, embora eu tenha dividido aqui no início em três, são dois, tá? O primeiro momento a gente vai falar das origens e de como a proporcionalidade está sendo utilizada hoje, fora do Brasil, e num segundo momento eu quero mostrar como a proporcionalidade está sendo usada no direito brasileiro. Né? E aí, se eu tiver sucesso e conseguir mostrar para vocês bem esses dois pontos, vocês vão perceber claramente que há uma incompatibilidade, mas uma incompatibilidade muito forte entre o uso da proporcionalidade no âmbito internacional e até mesmo observada a forma como a proporcionalidade surgiu e o modo como a proporcionalidade está sendo utilizada no direito brasileiro, ou seja, um choque um choque robusto, de fato, né? Há uma diferença entre água e vinho, entre a forma que a proporcionalidade é utilizada fora do Brasil e no Brasil, tá? Então, sem mais delongas, eu vou começar a explicar para vocês como surge a proporcionalidade e, então, adentrando nesse primeiro tópico. Eu acho que nesse primeiro tópico eu devo falar em uns 25, 30 minutos, no segundo mais uns 15, 20, né? A minha apresentação deve ficar entre uns 45 minutos, no máximo uma hora, não pretendo chateá-los muito, e aí depois a gente pode, no terceiro tópico, abrir para debates, que é sempre a parte mais interessante das discussões em grupo, né? Bom, a essa altura do campeonato, começamos então, a essa altura do campeonato, talvez alguns de vocês estejam pensando o seguinte, mas falar sobre proporcionalidade, né? O aluno de direito, no primeiro semestre, ele já está vendo a proporcionalidade ser utilizada em todos os tipos de decisão, né? E proporcionalidade naquele sentido mais corriqueiro, assim, de, isso é proporcional se comparado àquilo, ou seja, no sentido de proporção mesmo, né? Eu sempre brinco, é proporcional surrar com uma varinha a criança que não quis comer todo o seu almoço, né? Enfim, nesse sentido, assim, né? Nessa perspectiva da palavra que ela é utilizada dentro do direito. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que não, que a proporcionalidade ela não foi pensada para ser utilizada nesse sentido de comparação de medidas, de proporções, assim, nesse sentido, sem falar em tom pejorativo, mas nesse sentido ordinário da palavra que a gente usa no nosso dia a dia. A proporcionalidade é uma técnica específica dentro do direito constitucional, uma técnica, um princípio, ou um elemento hermenêutico, enfim. Mas a proporcionalidade ela tem um lugar específico. Eu pensei em como eu poderia explicar isso de forma mais didática. Eu vou dar uma explicação aqui que tecnicamente não é muito correta, mas ela é bem didática. Imaginem o agravo de instrumento, ou o recurso de apelação, ou os embargos declaratórios, ou uma ação de despejo. Todos esses institutos ou recursos que eu acabei de falar, eles têm um lugar específico dentro do direito e um momento específico para serem utilizados. Pega, por exemplo, o agravo de instrumento. A gente sabe, lá pelo rol do 1015 do CPC, que tem determinados momentos, em determinadas situações, que você pode interpor o agravo de instrumento. Né? De forma que, se alguém ajuizasse uma ação em meu desfavor por me cobrar, sei lá, danos morais, e eu, na minha contestação, afirmasse que os danos morais não são devidos por conta do princípio do agravo de instrumento, possivelmente iriam me considerar um louco, né? Dizendo, bom, mas isso não faz o menor sentido. Né? E a proporcionalidade, aconteceu isso com ela no Brasil. Ela virou fundamento e argumento para tudo, quando, na verdade, a proporcionalidade tem um âmbito de atuação e um contorno bem próprio. Tem lugares específicos e momentos específicos para se falar em proporcionalidade, e hoje em dia a gente está usando ela em tudo que é coisa. Né? Em qualquer argumento de qualquer área do direito, a proporcionalidade entra. Né? Então, embora a comparação não seja adequada, eu quero que, de início, e isso, se eu tiver sucesso na minha explanação, vai ficar bastante claro para vocês, eu quero que vocês enxerguem a proporcionalidade assim, como, bem entre aspas aqui, né, um agravo de instrumento, assim.
que tem um local específico, um momento específico e uma matéria específica para ser utilizada. Fora disso, parece que é uma utilização não muito adequada da proporcionalidade. Tá? Então, como é que surge a proporcionalidade? Antes de falar da proporcionalidade mesmo, eu quero falar da Lei Geral para os Estados Prussianos de 1794 aí, que está aparecendo para vocês no PowerPoint, que foi uma legislação cuja racionalidade proporcionou a ideia de proporcionalidade, né? Porque por detrás dessa racionalidade estavam alguns autores muito preocupados, e por detrás dessa legislação estavam alguns autores muito preocupados com um conflito que é a razão mesma da existência da proporcionalidade, que é o conflito entre Estado e indivíduo. E possivelmente até o final da explicação vocês vão querer me matar, porque eu vou repetir isso aqui várias vezes, vou ser chato, mas assim, esse é o elemento central para bem compreender a proporcionalidade. O conflito, a tensão entre Estado e indivíduo, entre atos de poder do Estado em desfavor ou agredindo o âmbito da esfera individual das pessoas. Né? Então, os autores que estavam por trás, que pensaram isso, eles tinham essa preocupação, né? Que pensaram essa lei geral para os estados prussianos. Um rápido parênteses aqui, uma informação geral. Geralmente as pessoas traduzem essa lei como direito civil prussiano, tá, pessoal? Isso não é muito adequado, porque essa lei geral aí, inclusive, quem tiver interesse, é uma pesquisa muito rica de se fazer. Por detrás dela havia ali uma racionalidade até, de alguma maneira, iluminista, com aquela ideia de abarcar todos os atos e todas as situações da vida, né? Então, uma legislação muito extensa. E nessa legislação tinha dispositivos de direito civil, sim, mas tinha de direito penal, de direito administrativo, né? Então, é um grande compilado de leis e não é correto chamar isso de direito civil prussiano, é mais adequado chamar de lei geral para os estados prussianos. Então, fecha esse parênteses, para voltar à racionalidade que estava por trás disso. E a racionalidade a gente vê em frases, eu peguei só uma aqui, teria várias, daria para falar sobre isso horas e mais horas, né? Mas aqui, só para ilustrar para vocês, eu peguei aqui uma passagem do Karl Gottlieb, que foi um dos juristas que esteve por detrás e foi o grande pensador disso, em que ele diz no discurso de apresentação do projeto, né, dessa lei geral, que a lei foi pensada sobre os princípios gerais que guiaram a atuação da força repressiva do Estado. E aí ele diz, abre aspas, como vocês estão vendo aí, o Estado, né, ele só estará autorizado a restringir a liberdade individual quando isso for necessário para a preservação da segurança e liberdade de todos. Ou seja, essa é uma das tantas frases que a gente poderia pegar do Karl Gottlieb, né? Mas o que está em jogo aqui é o início dessa racionalidade, uma preocupação com essa racionalidade de que existe um conflito entre Estado e indivíduo, entre Estado e liberdade, em sentido amplo, a liberdade aqui falando, né? E essa intervenção do Estado na liberdade dos indivíduos, ela é inevitável, mas ela precisa respeitar uma série de critérios para não descambar em arbítrio, né? Então, essa é a racionalidade que está. Aqui mais abaixo também tem não foi só o Karl Gottlieb, né? Existiram outros autores aqui, tem uma citação do Günther Heinrich von Bern, né? Outra coisa que vocês podem ver também, abro mais aqui um parênteses rapidinho, é que essa é uma discussão que, digamos assim, está na primeira divisão da academia do direito, né? A gente vê textos recentes publicados, por exemplo, no Columbia Journal of Transnational Law, né? Então, vejam como é uma preocupação recente. E no decorrer da minha apresentação, vocês vão entender por que é uma preocupação sempre recente o trabalhar com a proporcionalidade, né? Mas, dito isso, a gente vê nesse outro autor, no Von Berg, também da época, a ideia, né, de que, eu pego a parte final aqui da explicação do Stone Sweet e do Jude Matthews, que diz que a polícia pode invadir a liberdade dos cidadãos, mas desde que em atendimento a bens maiores, né? Então, é essa a ideia, é essa racionalidade que está por detrás dessa lei geral prussiana, de 1794. Ou seja, a ideia de que a gente sabe que o Estado, em determinados momentos, vai precisar intervir
na liberdade individual das pessoas, mas essa intervenção, ela precisa observar uma série de requisitos e uma série mas uma racionalidade de forma que isso não descambe para o arbítrio, né? E aí, pessoal, até agora eu não falei do surgimento da proporcionalidade ainda. Eu só falei da racionalidade que está acontecendo na Prússia em 1794. Tá? Ou seja, acho que ficou claro que há uma preocupação com essa tensão entre Estado e indivíduo. E aí, dos inúmeros dispositivos que a lei geral tem, eu separei esses dois, que geralmente são citados quando se fala da proporcionalidade, que é o artigo 10 e o artigo 79, né? O artigo 10 diz que a polícia deve tomar todas as medidas necessárias para a manutenção da paz, segurança e ordens públicas. Né? E o artigo 79 diz que leis e atos estatais devem limitar a liberdade natural e os direitos dos cidadãos na medida exigida pelo interesse comum. E com base nesses dois dispositivos em específicos e nessa racionalidade, em 1882, ou seja, quase um século depois, surge a proporcionalidade, né, na forma que ela é entendida contemporaneamente e dentro dessa racionalidade. Né. Como é que surge a proporcionalidade? Eu vou falar bastante de casos concretos, porque a proporcionalidade é um princípio, ou uma técnica, um elemento hermenêutico que ele está sempre dialogando com casos muito práticos. Então, é um elemento, assim, que, bem observado, a gente vê no dia a dia acontecendo. Né? Então, como é que surge a proporcionalidade? Agora, não falando mais da racionalidade que está por trás da proporcionalidade, volto a lembrar essa racionalidade de tensão entre o Estado e a liberdade dos indivíduos. Agora, falando da proporcionalidade, ela surge em um caso bastante interessante na Prússia. Né? A Prússia tinha uma situação de que alguns comerciantes, donos de bares, estavam vendendo bebidas sem o respectivo alvará ou sem o respectivo ato que os autorizava a vender aquelas bebidas. Aí, o que fez a autoridade administrativa da Prússia? Ela foi lá e fechou os bares. Né? Fechou porque não se poderia vender aquilo. Então, vejam aqui de novo a atenção, né? Ou seja, os sujeitos, indivíduos exercendo seu direito ao livre comércio, enfim, e do outro lado o Estado entendendo que eles não poderiam vender determinados tipos de bebida e por isso foram lá e fecharam, né? E essa questão foi parar no Tribunal Administrativo Prussiano, onde surge a proporcionalidade, né? E a questão foi justamente essa, tá, mas essa medida, esse meio que o Estado tomou de fechar os bares para evitar que aquelas bebidas fossem comercializadas sem os respectivos alvarás, ela é uma medida que atende o fim procurado? Sim, né, de fato, os bares não venderam mais bebidas depois daquela medida. Mas a grande questão é, seria possível atingir esse mesmo fim, ou seja, impedir que aqueles comerciantes vendessem aquelas bebidas através de um meio, sempre essa relação de meio e fim, tá, pessoal? Através de um meio que não agredisse tanto a liberdade individual dos comerciantes? Ora, é claro que sim. Ao invés de fechar os estabelecimentos, eles poderiam simplesmente ter confiscado as bebidas que eles não poderiam vender. E, portanto, se considerou desproporcional o fechamento dos bares no Tribunal Administrativo, quando o mero recolhimento dessas bebidas já atingiria aquele fim. Então, vejam, o Estado pode interferir na liberdade individual de comercializar? Pode, mas essa intervenção precisa ser proporcional. Não faz sentido fechar todo o estabelecimento quando a mera apreensão de bebidas cumpre o fim que o Estado deseja, que é impedir o comércio daquelas bebidas. Né? E aí a gente tem, vou sugerir para todos aqui, o melhor livro que eu conheço de proporcionalidade no Brasil, que é o livro do professor Lucas Laurentis, que a referência está aí. Aconselho todos a comprar, até porque tudo que eu vou explicar aqui está com muito mais detalhe, muito mais fontes lá no livro do professor Lucas. Né? Então, ele diz, né, tratando justamente desse caso da Prússia, do direito policial, né, do Polizeirecht prussiano, que, concebida nesses termos, a proporcionalidade nascia com a feição de uma prova unidimensional. Sua finalidade era controlar excessos do poder e arbitrariedades, e sua feição era similar às figuras de excesso e desvio do poder administrativo. Né? E aí, logo acima, a gente tem a frase
muito conhecida do Fritz Kleiner, né, de Polizei soll nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, né, que é a polícia não pode abater pardais com canhões, que é justamente nessa ideia. A polícia pode considerar, uma metáfora, né, a polícia pode considerar que é necessário abater pardais? Pode, óbvio que pode. Só que tem que usar os meios, né, então ela pode considerar esse fim de abater pardais legítimo, mas ela tem que usar os meios proporcionais, ou seja, não pode usar canhões, né? Mais um parênteses aqui, hoje eu estou abusando deles, mas essa frase é bem interessante, se vocês procurarem, inclusive uns dias atrás foi citado pelo nobre Roberto Justus, salvo engano, para falar sobre a questão do lockdown e da pandemia, né, dizendo que não se deveriam abater pardais com canhões, e ele não fez a referência do Fritz Kleiner, né, então eu estou fazendo aqui, mas essa frase, se vocês digitarem no Google, aí vocês vão achar, de cada 10, 9 incidências, o pessoal dizendo que a frase é do Jelinek, não é, tá? Ela é do Fritz Kleiner, quem fez a frase foi essa. Mas, em suma, essa é a ideia que está por detrás da proporcionalidade na sua origem, né? Ou seja, o Estado, eu vou repetir de novo, incomodá-los com isso, mas o Estado pode interferir na liberdade das pessoas, desde que essa interferência seja proporcional nesse sentido, limitado, né? E aí a grande questão é a seguinte, como isso vai parar no direito constitucional, né? Também fazendo uso aqui do livro do professor Lucas, a alteração para o direito constitucional, obviamente, é uma alteração extremamente complexa e não dá para reduzir a um ou dois fatos, mas aqui eu selecionei os dois fatos mais importantes, que é o fato de uma alteração conceitual e um julgamento específico do Bundesverfassungsgericht, que eu vou trabalhar na sequência. Mas, no primeiro momento, aconteceu uma alteração conceitual no que se entendia sobre o poder de polícia, né? Não vou ler todo o parágrafo aqui, mas o Lucas deixa isso claro, falando sobre esse conceito. Ele diz amplo, ele sujeitava toda a atividade administrativa, seja ela considerada atividade de polícia ou não. Então, ou seja, houve não mais aquelas atividades de polícia consideradas em sentido estrito, mas todas as atividades de restrição de liberdades individuais passaram a ser consideradas, de alguma maneira, um exercício de poder de polícia. Então, esse foi o primeiro passo para que essa questão chegasse no direito constitucional. Porque o direito constitucional, por excelência, ele é controle de poder, né? Então, a proporcionalidade, como uma forma de controle, de exercício de poder, naturalmente chegaria no direito constitucional e chega. Poderia não, é possível explicar a chegada da proporcionalidade no direito constitucional através de outros casos, entre eles o famoso caso Luth, né, que com certeza todo mundo já ouviu falar, mas por questões de tempo aqui não vou poder abordar tudo isso, então eu vou direto ao julgamento do caso Apotheke, né, o Apothekenurteil. Apotheke em alemão é farmácia, né, e esse foi um caso que basicamente é consenso entre todos os autores que trabalham a questão da proporcionalidade em dizer que é dentro do caso Apotheke que a proporcionalidade ganha a sua característica mais expressa, mais forte, e a partir daí ela se espalha como um vírus, né? Depois eu vou mostrar isso também, mas esse caso de 1958 ele é especialmente importante, né? O caso, de forma resumida aqui, bem singelo, só para vocês entenderem, então vamos já para o nosso segundo caso do dia. É o caso de um empresário que queria abrir uma farmácia na cidade de Traunreich, né, uma cidade localizada na Baviera, e tinha uma lei estadual, que dizia que farmácias, por questões de saúde e outras razões que agora não vem ao caso, que farmácias, para abrir novas farmácias, era preciso fazer uma análise de oferta e demanda. Ou seja, havendo mais demanda do que uma só farmácia pudesse suprir, então estaria autorizada a abrir uma nova farmácia. Então, o empresário lá queria abrir uma farmácia nessa cidade, fez a solicitação para o órgão administrativo respectivo e a autorização dele foi negada com base nessa lei. E aí ele levou a questão para o judiciário e a questão chegou, né, no Bundesverfassungsgericht, né, que é o Tribunal Constitucional alemão, e é interessante,
Porque lá no caso do Tribunal Administrativo da Prússia, a gente observou que o tribunal julgou o ato da atividade da autoridade administrativa desproporcional. Nesse caso aqui, o Bundesverfassungsgericht ele não julgou o ato, né, que impediu o sujeito de abrir uma farmácia desproporcional. Inclusive, entendeu-se que o ato não tinha problemas. O que se julgou desproporcional foi a própria lei que sujeitava a abertura de farmácias a uma questão de oferta e demanda, né? Então, se considerou que era desproporcional a limitação ao livre exercício de trabalho das pessoas submeter a abertura de uma nova farmácia a uma lei que demandava a existência de oferta e demanda, né? Então, essa é uma passagem do julgamento do caso Apoteque, de 1958, né, em que se fala, olha, o objetivo do direito constitucional deve ser, é o que eu vinha falando até aqui, né, o objetivo do direito constitucional deve ser o de proteger a liberdade do indivíduo e, portanto, né, pessoal, oferecer resistências ao poder, à expansão do poder, né, enquanto o objetivo da regulamentação deve ser o de garantir a proteção suficiente dos interesses da sociedade. A reivindicação de liberdade dos indivíduos terá um efeito mais forte quanto mais se questiona seu direito à livre escolha de uma profissão. A proteção do público se tornará mais urgente quanto maiores forem as desvantagens decorrentes do livre exercício de profissões. Quando se busca maximizar ambos da maneira mais eficaz, então a solução só pode estar em uma ponderação cuidadosa. Aqui surge o maldito ou bendito, depende da concepção de quem, termo, né, o Abwägung, né, do significado dos dois interesses opostos e talvez conflitantes. Então, vejam, pessoal, aqui ela passa a ser, a proporcionalidade, ela passa a ser uma espécie de um critério, uma exigência hermenêutica oponível também ao legislador, né? Ou seja, você pode limitar a liberdade do livre exercício, mas essa limitação deve ser proporcional. E aí, claro, o voto é longo, e o objetivo aqui também não é abordar o caso Apoteque nas suas minúcias, mas é mostrar para vocês que dentro do direito constitucional, ela entrou, a proporcionalidade entrou dessa forma, né? E aí a gente consegue, preliminarmente, observar algumas características da proporcionalidade, né, que ela passa também a ser uma exigência oponível ao legislador, né, e vejam que interessante isso, alguns autores, inclusive alguns votos de tribunais, chegam a considerar que o princípio da proporcionalidade surge dos direitos fundamentais por si, né, ou seja, seria quase como um elemento hermenêutico da interpretação dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, por excelência, oponíveis contra o Estado, sobretudo os de primeira dimensão, eles teriam a questão da proporcionalidade como um elemento que flui do próprio direito. Ou seja, a gente sabe, isso o aluno de graduação aprende já no primeiro semestre, que os direitos não são absolutos. Logo, eles podem sofrer limitações. Mas essas limitações, elas devem respeitar o princípio da proporcionalidade, né? Então, vem junto aqui uma ideia de justificação, ou seja, você pode limitar direitos fundamentais, desde que essas limitações sejam racionalmente justificadas, né? E, bom, aí a gente consegue perceber como a proporcionalidade surgiu e como ela foi incorporada dentro do direito constitucional alemão. Volto a falar, de novo, como um elemento de defesa do indivíduo contra o Estado. Na constante e interminável tensão entre o Estado e a liberdade individual, ou seja, o Estado está sempre procurando avançar dentro da liberdade das pessoas, e as pessoas estão sempre procurando proteger o seu âmbito de liberdade, né? A proporcionalidade, ela serve, eu acho que a figura ajuda bastante a compreender, ela serve como um escudo na mão do indivíduo. Ou seja, o Estado está tentando atacar, para fins didáticos, eu acho que fica bom de perceber isso. O Estado está tentando atacar a liberdade do indivíduo, e o indivíduo tem alguns escudos. O processo é um deles, não sei se o Eduardo já falou aqui, Pedro. Falou sim, semana passada. E ele falou sobre o processo ou não? Não, falou só, o foco foi falar sobre a Constituição e como ela seria como um todo na garantia. Ah, tá, então tá. Mas é justamente essa ideia, né?
o processo é uma garantia, mas o princípio da proporcionalidade também seria essa garantia do indivíduo de que quando determinadas agressões aos seus direitos fundamentais ocorrerem, elas vão ocorrer, mas uma das defesas que ele tem é o princípio da proporcionalidade, ou seja, Estado, você pode intervir na minha esfera, no meu âmbito de proteção individual, mas deve intervir de forma proporcional. Então, essa é a ideia de justificação. E aí, para intervir, o Estado precisa apresentar uma justificativa. Então, se eu conseguir até agora com sucesso mostrar para vocês, vejam como isso surge no direito policial prussiano, no Polizeirecht, né, como uma forma de defesa ali daqueles comerciantes, passa para o direito constitucional alemão em 1958 como uma forma de defesa do livre exercício de profissão, comércio, né, e depois de 1958, por força dessa construção, aí sim, aí a proporcionalidade vira um grande vírus que se espalha para todos os lugares. Aqui tem um livro muito bom também do Aaron Barak, recente também, que mostra como a proporcionalidade se espalhou pelo mundo. Então, a proporcionalidade, pessoal, é uma realidade internacional, sobretudo e mais do que nunca agora, que a gente vê questões como proteção de dados, etc., sendo violadas constantemente por questões que envolvem segurança, questões de segurança nacional dos estados. Então, a proporcionalidade ela está sempre voltando, porque essa tensão entre Estado e liberdade dos indivíduos ela é interminável. Então, vejam a importância disso, a atualidade disso, como se espalhou para o mundo inteiro e como opera essa racionalidade, né? Esse livro ele é muito bom. Ele cita o Brasil ali, se vocês conseguirem observar no gráfico ali, em 1997, que a proporcionalidade chega aqui, né? Mas, na verdade, esse dado ele não está bem correto. O Lucas, no livro dele, faz uma pesquisa no STF e mostra que a proporcionalidade já tinha sido incorporada muito antes disso, né? Mas, de qualquer forma, dá para ter uma noção de como a coisa se espalhou, né? E se espalhou tanto que já foi positivado. Vejam aí a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, artigo 52, âmbito dos direitos garantidos. Qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos pela presente Carta deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial desses direitos e liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições só podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem efetivamente a objetivos de interesse geral reconhecidos pela União ou a necessidade de proteção dos direitos e liberdades de terceiros. Então, a gente viu como a proporcionalidade surgiu como uma defesa dos indivíduos contra o poder de polícia exercido de forma desproporcional, como isso foi parar no direito constitucional, como se espalhou pelo mundo, como está na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e sempre seguindo essa racionalidade, pessoal. Isso é fundamental. Qual é a racionalidade? A racionalidade é que o princípio da proporcionalidade é uma defesa do indivíduo. Sempre lembrem do escudo do indivíduo sendo atacado pelo Estado. Embora talvez seja um exemplo um pouco agressivo, enfim, mas ele é bem didático. Então, é para isso que serve o princípio da proporcionalidade. E essa altura do campeonato, talvez alguns de vocês já estejam se perguntando, tá, mas por que isso entra, por exemplo, no direito civil? É uma das questões a ser investigada. Quer dizer, se o Pedro resolve aqui me processar por danos morais, por que eu posso alegar o princípio da proporcionalidade em determinado momento, sendo que não tem uma relação de poder e liberdade individual? São dois privados. Então, esse é um dos problemas que a gente tem no Brasil. A gente usa o princípio da proporcionalidade, lembrem do que eu falei do agravo de instrumento lá no início, para situações em que o princípio da proporcionalidade não foi pensado. O princípio da proporcionalidade tem essa característica no seu surgimento, na sua incorporação para o direito constitucional, na sua expansão, e agora positivado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, mostrando justamente essa natureza de aplicação ou de incidência num âmbito restrito. Ou seja, não interessa o princípio da proporcionalidade nas relações de direito privado, por exemplo, em tese. Tá? Em tese. Interessa nas relações onde há o Estado, ações de Estado, atos de poder, intervindo no âmbito de liberdade individual das pessoas. Então, com isso, a gente pode fazer as primeiras conclusões parciais. Não sei se alguém tem alguma dúvida, por favor,
eu vou fechar o primeiro tópico e partir para o segundo, né? Mas as conclusões parciais são essas, né? A proporcionalidade como uma exigência de racionalização e controle sobre a interferência nos direitos fundamentais dos indivíduos, né? E a gente consegue perceber com as bibliografias, depois, se alguém tiver interesse, eu deixei o meu e-mail ali, posso passar de novo, o Pedro também pode passar, mas é um debate muito atual, né, de grande importância, e para nós aqui interessa, sobretudo, porque é de natureza constitucional mesmo, né? Então, se vocês forem procurar hoje, vocês vão ver inúmeros textos saindo sobre isso, como eu disse há alguns minutos atrás, essa questão de proteção de dados, de segurança nacional, o que é isso? É o Estado intervindo em sua liberdade, né? Então, a proporcionalidade, ela sempre volta, sempre volta. E aqui eu não vou, tá, pessoal, abordar com vocês as etapas da proporcionalidade, necessidade, adequação, proporcionalidade em sentido estrito, etc., porque essa é uma discussão mais detalhada, muitos autores divergem, teria que fazer um evento só para isso, né? E eu acho que esse talvez seja um dos grandes problemas no Brasil, que as pessoas partem já para tentar entender as etapas da proporcionalidade, como ela funciona, buscam em Alex, etc., e não conseguem entender a racionalidade que está por detrás da proporcionalidade. Então, mais importante do que explicar para vocês as etapas, eu entendi que era mais importante explicar a racionalidade e para que serve a proporcionalidade. Então, se atingir o meu objetivo com sucesso nessa primeira parte, eu acho que fica claro para vocês para que serve. Alguém quer falar? Oi, William, tem uma pergunta. Fala, Edu! Você tá eu não bom? consigo ver. Estou aqui trabalhando. É o seguinte, do ponto de vista prático, à luz do direito brasileiro, diante da necessidade de interpor um recurso excepcional, qual dispositivo eu pré-questiono a proporcionalidade? É uma boa pergunta, Edu. Eu acho que, tá, em tese, eu te responderia o seguinte: eu acho que você poderia trabalhar. Eu não sei se tu chegaste a pegar a parte da fala. Tu entrou agora ou tá desde o início? Bom, eu vou seguir respondendo aí, talvez o Edu tenha... Ele fechou o áudio, professor. Ele fechou. Áudio, Tá. ele acabou não Desculpa, ouvindo. eu entrei faz 15 minutos, acho que eu peguei 15, 20 minutos. Não, eu vou voltar aqui, Edu. Eu acho que uma saída seria a seguinte, ó. Eu não sei se chegaste a pegar essa parte aqui que eu falei, deixa eu achar aqui no meu PowerPoint. Eu peço aqui, ó. Não, que isso, né? Inclusive, é uma hipótese só que eu estou levantando, né? Mas é uma pergunta muito interessante. Mas existem alguns autores e alguns julgamentos do próprio Bundesverfassungsgericht que diz que o princípio da proporcionalidade é um elemento que surge do próprio direito fundamental violado. Então, o princípio da proporcionalidade ele poderia estar incorporado no teu próprio direito violado. Ou seja, tu alega, sei lá, direito à propriedade foi violado de forma desproporcional. Então, então é o dispositivo referente a ele que seria pré-questionado. Isso, eu diria em abstrato para ti, mas a tua pergunta é excelente, eu nunca parei para analisar ela detidamente, né? Mas eu estou te perguntando isso porque eu concordo com essa afirmação de que você pré-questiona o dispositivo que sofreu uma restrição desproporcional no seu núcleo fundamental. Isso, não, esse é... Porque no começo dos anos 90, o ministro Moreira Alves editou um voto em que ele dizia que o locus de visibilidade da proporcionalidade na Constituição de 88 seria o próprio inciso 54 do artigo 5º, que fala sobre o devido processo legal, porque à época eles entendiam que a proporcionalidade e a razoabilidade seriam primas irmãs do que eles chamavam de devido processo legal substancial. E esse entendimento sempre me incomodou. Era bom porque ele facilitava o pré-questionamento, mas a mim me pareceu sempre que o dispositivo a ser pré-questionado, por exemplo, num recurso extraordinário, é justamente o dispositivo que prevê aquele direito fundamental que foi desproporcionalmente violado, sufocado, violado, enfim. Então, essa é a minha pergunta só. Enfim, estou satisfeito com a resposta. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Edu. Não, eu concordo. Eu acompanho o teu posicionamento, Edu. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Em abstrato, eu diria que é o próprio direito ali
E aí daria para trabalhar com essas decisões e essa doutrina, né, que sustenta que o princípio da proporcionalidade seria até mesmo um elemento hermenêutico do próprio direito fundamental ali violado. Então, eu acho que fica claro, e era importante destacar isso para vocês, a racionalidade que está em jogo quando a gente fala do princípio da proporcionalidade, né? E aí eu acho que vocês conseguem ver que o princípio da proporcionalidade entra em jogo, sobretudo, como esse escudo do indivíduo contra a agressão do poder estatal, né? E aí agora a gente vai ver o que está acontecendo no direito brasileiro com algumas pesquisas empíricas que eu fiz, tá, pessoal? É óbvio que eu vou avisar agora já, mas é óbvio, quem tiver interesse, eu acho que o Pedro até compartilhou um dos meus textos que eu tratei sobre isso. É uma pesquisa limitada, óbvio que quando eu digo a proporcionalidade no direito brasileiro, coloquem aí entre parênteses, em parcela do direito brasileiro, né, porque eu fiz uma pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e em alguns casos do STJ, e é isso que eu quero apresentar para vocês. Tá, então vamos começar aí com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Bom, eu fiz uma pesquisa em habeas corpus, tá? E aí o que vocês estão vendo nesse gráfico aí é quantas ordens foram concedidas e quantas ordens foram denegadas no período de 2008 a 2018, ou seja, num período de 10 anos. E aí vocês vão acompanhar ali no gráfico que de 2008 até 2013, a gente tem uma progressão equalitária, assim, né? Ou seja, tanto as ordens concedidas quanto as ordens denegadas, elas vão tendo seu número de incidências crescendo de maneira paritária. Ao que me parece pelo simples fato de que o tribunal aumentou a sua carga de trabalho. Então, é óbvio que vão julgando mais casos, né? Mas você percebe que o tribunal parece que mantém uma mesma ordem das coisas, ou seja, os números vão subindo de maneira harmônica, né? Em 2013, e aqui eu não sei responder por quê, isso é uma pesquisa já de sociologia, não exatamente de direito, né? Mas em 2013, por alguma razão, muitas vezes razões até mesmo que são imperceptíveis, né? O tribunal claramente passou a adotar uma postura mais rígida. Ou seja, a partir de 2013, o número de ordens concedidas cai e o número de ordens denegadas continua subindo exponencialmente, né? Então, o que eu posso concluir desse gráfico? Por alguma razão, que eu não sei qual, de 2013 para frente, o tribunal passou a adotar uma postura mais rígida, né? Passou a conceder menos ordens em habeas corpus e passou a denegar mais ordens em habeas corpus. Agora, vejam que interessante. O que eu fiz depois de observar esses números? Eu delimitei minha pesquisa e fui pesquisar só dentro do universo das ordens denegadas, ou seja, esse meu primeiro gráfico mostra tanto as ordens concedidas quanto as ordens denegadas. Bom, dentro das ordens denegadas, eu fui pesquisar a incidência do princípio da proporcionalidade e da ponderação. Vejam só. Ponderação. Até 2013, justamente o ano em que a proporcionalidade... justamente o ano em que tem essa reviravolta no posicionamento do tribunal, que ele claramente se torna mais rígido, até 2013 a gente não tem ponderação. Tem uma virtual inexistência. De 2013 para frente, o número explode. E não é diferente com a proporcionalidade. Vejam que interessante. Né? Ou seja, até 2013, uma virtual inexistência, e após 2013, a gente tem uma explosão de incidências. Daí fiz um quadro comparativo dos três aqui, onde fica bem claro ver isso. Ou seja, no momento em que o tribunal torna a sua postura, por razões que eu desconheço, mais rígida, a proporcionalidade e a ponderação têm uma incidência maior. Por uma razão muito simples, né? É aquilo que eu comecei falando, né? A proporcionalidade, ela no Brasil, ela foi incorporada de uma maneira totalmente avessa à técnica que ela é. Né? Ela foi incorporada como um argumento de que é proporcional àquilo que eu digo que é. Né? E aí, por isso que não espanta, por exemplo, um dos casos ter esse tipo de fundamentação. A duração do processo, nos exatos termos da norma constitucional, deve ser razoável, impondo-se a interpretação da demora do curso da instrução através da ponderação, com o princípio da proporcionalidade
que, em seu sentido estrito, autoriza a maior dilação dos prazos processuais quando a ação penal apresenta maior complexidade. Veja que interessante isso. Se até a metade da minha fala eu mostrei para vocês que a proporcionalidade era uma defesa do indivíduo contra o Estado, a gente vê aqui, no caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma subversão completa, uma alteração de 180 graus da lógica. Aqui, o princípio da proporcionalidade passou a ser uma justificativa para o Estado fazer o quê? Manter um indivíduo preso acima do prazo processual. Né? Ou seja, mudou completamente a lógica. Aquilo que era indivíduo, que era escudo na mão do indivíduo, o Estado tomou e transformou numa arma para lhe atacar. Né? Essa analogia de escudo e arma é uma analogia do Eduardo, aí vou prestar o tributo para ele, que eu acho que é muito didática, ajuda a explicar muito bem. Então, vejam, mudou completamente. Né? Foi utilizado o princípio da proporcionalidade por N razões, dentre as quais é óbvio que é preciso destacar que nunca no Brasil se teve uma tradução de se estudar a proporcionalidade com essa profundidade, observando todas essas questões que a gente tem fora do Brasil. A proporcionalidade, ela vira um títere, né? Ela vira um argumento retórico, né, que o órgão julgador faz uso para justificar agressões na liberdade, na esfera de liberdade individual das pessoas. Então, aquilo que defendia os indivíduos na mão de um judiciário mais agressivo, mais expansivo, virou arma. Então, parece bastante interessante isso, de como o Brasil alterou além de interessante, bastante preocupante, né, como o Brasil alterou a lógica, né? E isso não é diferente no STJ, como eu vou mostrar aqui para vocês também, né? Assim como aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o STJ também faz uso do princípio da proporcionalidade em alguns casos, justamente como modo, ou como meio para justificar ou para denegar direitos das pessoas, né? Então, a gente olha, por exemplo, esse primeiro habeas corpus, né? Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do quantum do aumento de pena base em razão de circunstância judicial desfavorável fica restrita à discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, etc., etc. Ou seja, no caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a proporcionalidade serviu para quê? Serviu para manter as pessoas presas acima do prazo processual. Aqui, o princípio da proporcionalidade está servindo para quê? Para aumentar a pena das pessoas, né? Esse agravo interno admite a jurisprudência, isso não acontece só no direito penal, né? Esse outro exemplo que eu trago para vocês é claro nesse sentido. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato de causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eu botei ali como parece ser uma forma de negar acesso à jurisdição, né? Ou seja, não, esse teu recurso não vai ser apreciado porque ele foi o provimento judicial que você obteve foi proporcional, né? Então, alterou a lógica, né? O princípio da proporcionalidade ele alterou tanto no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto no STJ. Em alguns casos do STJ, ele alterou a lógica, ele serve de fundamento para que o poder, o Estado, negue ou agrida a esfera individual de direitos das pessoas. É tudo assim? Não é tudo assim. Existem bons casos também, né? E aí, como para criticar, eu não quero fulanizar, mas quando eu for trabalhar uma decisão para elogiar, eu vou dizer o ministro aqui, né? O ministro Rogério Chieti Cruz, ele tem várias decisões nesse sentido aqui, mas eu peguei uma recente de 2020, em que é uma situação que o princípio da proporcionalidade aqui, a meu ver, foi aplicado de maneira justamente operando na lógica em que ele deveria estar sendo utilizado, né? Que é uma situação em que um sujeito foi preso em flagrante, né? Encontrou-se com o sujeito maconha e álcool, conforme ele confessou na polícia, né? Além disso, se encontraram com o sujeito várias porções de drogas, quantidade de dinheiro, álcool, balanças de precisão e material para o acondicionamento das drogas. Então, era uma nítida situação de circunstâncias que caracterizavam
o tráfico, né? Só que o suposto crime, ele tinha sido cometido sem emprego de violência ou grave ameaça e era um réu primário. E aí o sujeito foi segregado cautelarmente, ou seja, permaneceu preso. E aí foi parar no STJ, né? E aí o ministro Chieti, usando o princípio da proporcionalidade, né, fez uso e alterou as medidas, no caso a medida de segregação cautelar do sujeito por medidas menos restritivas, né? E aí abro aspas para o voto dele, né? Deveras é plenamente possível que, conquanto presente os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o cárcere provisório, o juiz, à luz do princípio da proporcionalidade, considere a opção por uma ou mais das cautelares indicadas no artigo 319 do CPP, o meio bastante cabível para obter o mesmo resultado, fim, a proteção do bem jurídico sob ameaça, de forma menos gravosa. Então, por exemplo, assim, eu vou manter o sujeito segregado cautelarmente para ele não voltar naquele ambiente lá onde ele estava traficando, né, na boca de fumo. Olha, mas você consegue fazer isso com uma medida menos restritiva, a saber, a tornozeleira eletrônica, né? Então, você consegue atingir, voltamos lá para o direito policial prussiano, né? Você consegue atingir o mesmo fim, ou seja, proibir que aquelas pessoas vendessem bebidas sem autorização com uma medida menos gravosa, uma medida que atinja a liberdade individual da pessoa de maneira menos agressiva. É o mesmo caso aqui. Você consegue evitar que ele vai voltar lá na boca de fumo e vai voltar a traficar lá? Sim, né, com uma tornozeleira eletrônica. Você não precisa segregar, né, prender o sujeito, mantê-lo preso cautelarmente. Então, vejam que interessante como o princípio da proporcionalidade, bem observado, ele, lá no direito policial prussiano, ele serviu para uma questão de direito administrativo do poder executivo, né? No caso Apotheke, ele serviu contra o legislativo, uma garantia contra o legislativo, né? E nesse caso aqui, uma própria garantia contra o judiciário, ou seja, dentro do próprio processo judicial, se entendeu que a medida que o magistrado havia tomado era demasiadamente interventiva e que, portanto, desproporcional, né? Então, existem casos em que o princípio da proporcionalidade é aplicado dessa maneira, como uma forma de exigência de racionalidade, de verificação de proporção entre meios e fins. Mas, não deixa de ser curioso que no mesmo tribunal, no caso do STJ, a gente tenha decisões usando o mesmo princípio, o princípio da proporcionalidade, de maneira água e vinho, né? Ou seja, em um caso, o princípio da proporcionalidade é utilizado para aumentar a pena, ou seja, para interferir, com a racionalidade de interferir na esfera individual das pessoas. Nesse caso aqui é justamente o contrário, né? No sentido de frear, de intervir na esfera individual do indivíduo, da pessoa, da maneira menos gravosa possível, né? Então, é interessante esse paradoxo do direito brasileiro, em que o princípio da proporcionalidade, no final das contas, é difícil encontrar casos em que ele está sendo bem aplicado. Regra geral, ele está sendo utilizado para agredir ou para violar ainda mais a esfera de liberdade individual das pessoas, né? Isso que a gente pode concluir nessa minha rápida pesquisa empírica aqui, mas acredito que todos vocês aqui, a pessoa está já no primeiro semestre ali do curso de Direito, ela já se depara com a proporcionalidade em N casos, né? Então, não vai ser difícil vocês encontrarem casos assim. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que a proporcionalidade, ela tem uma racionalidade específica e que ela deve ser aplicada em situações específicas, né? E eu digo até no meu texto, esse que eu compartilhei ali, que eu acredito que o Pedro mandou, que é esse, que inclusive tem essa pesquisa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Eu digo que, na verdade, a proporcionalidade não é a solução para todos os problemas, ou seja, se a gente for utilizar a proporcionalidade em outros âmbitos, que não esteja em jogo uma relação de poder direta, a gente tem uma série de filtros e uma série de discussões a fazer, não dá para sair utilizando de qualquer jeito, né? Então, a ideia central é essa, é mostrar que a proporcionalidade, tanto na sua origem, quanto na sua concepção atual, inclusive em legislações internacionais, e espalhou-se pelo mundo inteiro, e sendo constantemente pesquisada e revisitada, ela tem essa racionalidade de um escudo na mão do indivíduo contra o Estado.
né? O que a gente está fazendo aqui no Brasil é muitas vezes, e essas coisas, tenho certeza absoluta disso, que grande parcela dessas decisões isso passa despercebido, né? Ou seja, a pessoa que aplicou a proporcionalidade não se deu conta de que ele usou um instrumento que era uma garantia do indivíduo como um meio de atacá-lo, né? E isso acontece a todo momento. Então, o meu objetivo central aqui, pessoal, é mostrar para vocês que por detrás da proporcionalidade existe uma racionalidade operando. E essa racionalidade é justamente essa ideia de uma garantia do indivíduo, e a gente não pode deturpá-la ou transformá-la exatamente no seu oposto, né, sob pena de cada vez mais o arbítrio recair por cima das liberdades. Né? Então, já falei aqui 50 minutos, e aí agora a gente já pode entrar nos debates, né, mas eu deixo aberto aqui, que é qual é o futuro da proporcionalidade no Brasil, né? A gente pode concluir 3 coisas. A gente pode concluir que nada disso do que eu falei aqui importa e que a proporcionalidade tem que ser utilizada assim mesmo, ou seja, para cada vez mais intervir na liberdade das pessoas. Ou a gente pode concluir que a gente, digamos assim, pela falta de objetividade ou pela o perdão da expressão, pela baderna que a proporcionalidade está, a gente deveria simplesmente abandoná-la, né? Ou a gente pode chegar numa outra opção que me parece a melhor, que é começar a trabalhar para reconstruir, né? Revisitar a racionalidade da proporcionalidade, estudá-la, começar a explicá-la nessa perspectiva, na racionalidade que lhe é própria, e a partir disso conseguir construir um direito mais objetivo, mais seguro, e em que as liberdades das pessoas sejam respeitadas, né? Então, eu volto a fazer aqui uma propaganda do livro do professor Lucas, que eu recomendo fortemente, né, que é um dos grandes exemplos de um texto recentíssimo, de 2017, em que está se repropondo essa revisitação, essa reconstrução, essa reformulação da proporcionalidade, né. Então, com essas opções finais, né, eu particularmente aposto na reconstrução. Acho que a gente precisa reconstruí-la, reformulá-la, para garantir mais objetividade ao direito que a gente viu e a gente vê diariamente que cada vez mais sofre um déficit de objetividade, né? Então, pessoal, agradeço muito o convite. Eu não sei se parou aí? Deixa eu ver aqui. Não, ainda está aparecendo sua tela, agora parou. Tá bom, então agora tá. Parou, já tem 20 pessoas aqui. Agradeço muito a atenção de todos, me coloco à disposição para discussões, para perguntas. Se algum ponto não ficou claro, a minha ideia central era mostrar para vocês a racionalidade que está na proporcionalidade e a necessidade que a gente tem de reconstruir ou reformulá-la. A gente que agradece, professor, pela sua disponibilidade, pelo compartilhamento de hoje. Alguém que abre o microfone ou enviar alguma pergunta aqui no chat, pode falar, Matheus. Estou vendo que você tem uma pergunta antes de falar. Pode abrir o microfone e falar. Pronto. Estão me escutando bem? Sim, ouvimos bem. Pronto. Primeiro, William, definitivamente foi uma ótima exposição. De verdade, porque, pessoalmente falando, percebo que pesquisas em direito geralmente não têm parte empírica, né? Infelizmente. Eu acho que deveria ter essa maior comunicação. Então, nesse aspecto, eu já fiquei, digamos assim, muito feliz. E, obviamente, em relação à exposição, e que a gente vai entrar na pergunta de agora. Primeiramente, quando se pensa na palavra proporcionalidade, a primeira coisa que me vem à mente, pessoalmente, é medida. Extensão, alguma coisa nesse sentido do aspecto matemático da coisa. E até um tópico muito interessante, quando você falou da origem, é o aspecto iluminista da coisa, né? Não que não houvesse discussões, por exemplo, na Idade Média em relação a essas questões. Santo Tomás sempre vai acabar tocando sobre isso. Mas um aspecto muito interessante também é que você vê em alguns outros livros, né? Por exemplo, dos Delitos e das Penas, do Beccaria, você vê esse aspecto da proporcionalidade da pena. E até uma questão atual nossa, que até tem no nosso Código Civil aqui, ó, artigo 944, a indenização mede-se pela extensão do dano. Então, é um aspecto que ainda está vivo, né? Mesmo com os trancos e barrancos. Então, minha pergunta é, além do aspecto de justificativa, que eu entendo que para o direito como um todo é muito importante, é possível dissociar a proporcionalidade ou a justificativa da proporcionalidade do sentido de medida?
Ou seja, aí a gente ficaria um aspecto de hermenêutica da coisa, né, propriamente dita, não apenas, digamos assim, da extensão do dano, né, pegando a frase do Código Civil. Essa é a minha pergunta. Ô, Matheus, em primeiro lugar, agradeço muito pela pergunta e pelas considerações sobre a pesquisa empírica. Eu sou um entusiasta disso, né? Tenho, inclusive, o último texto que eu publiquei no Empório do Direito também é uma pesquisa empírica sobre o princípio da cooperação processual. Fica o convite aí para leituras críticas. E sobre a sua pergunta, a questão da medida, né, que parece que cola na palavra proporcionalidade. Eu não vejo, talvez tenha faltado isso na minha exposição, mas eu não quero aqui criar uma proibição, que não usem mais a palavra proporcionalidade, ela está proibida de ser utilizada, se não for para ser utilizada dentro dessa perspectiva e tal. O que porque, enfim, quando você vai trabalhar com essas questões, como você muito bem colocou, do dano, você vai ter que, de alguma maneira, encontrar estándares de comparação e criar situações em que possa ser possível comparar, né? Porque, inevitavelmente, essas questões vêm à tona, né? Se você indeniza alguém que teve o nome inscrito no SPC Serasa em R$10 mil, você não pode, no dia seguinte, indenizar uma pessoa que teve os 2 braços arrancados num acidente em 12, né? Então, é evidente que essas questões de proporções, elas devem, sim, entrar em jogo. Só o meu problema em específico aqui é que o princípio da proporcionalidade, quando ele precisa entrar com esse sentido bem técnico dentro do direito, sobretudo quando está em jogo relações de poder do Estado contra o indivíduo, ele se perdeu, justamente porque não consegue se ver mais nada no princípio da proporcionalidade além disso, ou seja, além dessa ideia de comparação entre coisas, né? E se esqueceu o que realmente é a proporcionalidade, o seu fim específico para por que ela foi criada e, mais do que isso, a sua importância. Eu agora não sei se eu falei isso ou se eu estou imaginando que eu falei, mas o professor Ralf Poscher, que é titular na Universidade de Freiburg, né, um dos grandes nomes da primeira divisão do direito europeu, tem um texto recente em que ele diz que o principal estándar do direito constitucional, e ele está pesquisando justamente essas coisas agora de dados e segurança nacional, então ele diz, o principal estándar de direito constitucional, de interpretação e avaliação é o princípio da proporcionalidade. Veja a importância disso. É muito importante que a gente tenha solidificada essa ideia de princípio da proporcionalidade nesse sentido. Então, assim, uma coisa é o princípio da proporcionalidade, enquanto a gente poderia discutir, inclusive, se é uma técnica, se é um elemento hermenêutico, se é um princípio, mas, enfim, uma coisa é o princípio da proporcionalidade nesses termos, sendo um escudo na mão do indivíduo contra o Estado. Outra coisa é a palavra proporcionalidade, que você usa para medir determinadas coisas e tal. São coisas distintas, a gente precisa separar isso e a gente precisa criar uma tradição e reconstruir o princípio da proporcionalidade com o seu sentido mais original e mais importante, que é esse sentido de barreira, de escudo do indivíduo contra atos invasivos do poder, né? Então, nesse sentido, a questão de proporção, ela se torna menos importante, porque, na verdade, a proporcionalidade, nesse sentido, ela tem mais, no sentido de Estado versus indivíduo, ela tem muito mais uma relação de análise de meios e fins. Ou seja, o meio utilizado, ele poderia ter sido um meio menos gravoso para o mesmo fim, não é tanto uma questão como a questão que você suscitou sobre o dano moral, né? Então, tem que ficar claro isso, o princípio da proporcionalidade é esse elemento de defesa do indivíduo, e não se confunde com a palavra ordinária, proporcionalidade, assim que enfim, você usa no dia a dia para fazer comparações, como eu brinquei no início, sim, você vai dar uma surra de varinha numa criança porque ela não comeu tudo que eu tinha que comer, é desproporcional, sim, mas aí você está usando o termo proporcionalidade no sentido mais ordinário da palavra, né? E a gente precisa resgatar e estabelecer e deixar claro que o princípio da proporcionalidade é toda essa construção que eu, claro que panoramicamente expliquei para vocês aqui, mas é toda essa construção, é toda uma história, é todo um verdadeiro instituto há anos desenvolvido, importante,
com uma forte solidificação no âmbito internacional e que justamente serve a esse propósito, que é defender o indivíduo perante o Estado. Então, assim, fazendo essa segregação e deixando muito claro para que serve o princípio da proporcionalidade, né, eu não vejo problema no uso da palavra proporcionalidade. Agora, eu vejo um problema seríssimo quando se usa o princípio da proporcionalidade para agredir liberdades individuais, para, enfim, manter pessoas presas, para aumentar a pena, para negar acesso à jurisdição, e todos os exemplos que eu trouxe aqui. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Matheus, mas, novamente, eu agradeço. Muito obrigado. Sim, respondeu muito bem. E assim, gente, podem ir perguntando também por aqui. Só um ponto que realmente me veio à mente agora é que sim, você primeiro respondeu mas a minha impressão foi de que sim, é um aspecto inerente, você não tem como dissociá-lo, mas ao mesmo tempo não é aquela justificativa universal para tudo, né? Então, deve-se realmente ter muito mais do que essa questão abstrata, que, aliás, é um aspecto muito próprio do brasileiro, né? Só pega a lei, é aquilo, tchau. Mas, enfim, um aspecto importante, eu não sei se você já pesquisou sobre isso, é que quando você fala sobre reconstrução, deve-se pelo menos pressupor a causa motivacional do problema, né? Então, você chegou a pensar sobre isso, você chegou a pesquisar sobre isso, então, por que estão utilizando a proporcionalidade em tese em coisas que são contra, digamos assim, a sua origem, né? E se a origem é você criar um escudo contra o Leviatã, digamos assim, porque ele está sendo utilizado pelo próprio Leviatã. E um aspecto, Pedro, que a gente também teve nas nossas reuniões, foi do livro do Bastiat, né, que ele falava da lei expoliadora. Isso me veio à mente de primeira. Então, William, você teria alguma justificativa ou análise sobre a causa motivacional disso? Antes do professor responder, eu lembrei também logo de você, Matheus, quando ele começou a falar, por conta do que a gente expôs já em outros encontros. E sobre o que o professor William falou, é porque até quando se fala, né, a gente na primeiro período já está vendo falar sobre proporcionalidade, mas aí a gente no primeiro período começa a ver muito essa fala em proporcionalidade, não como um princípio contra defesa contra a intervenção estatal, a gente começa a ver a proporcionalidade como método interpretativo mesmo, ela é apresentada para nós durante a formação muito como esse método interpretativo. E eu acho que por ser tão apresentada como método interpretativo, né, acaba sendo utilizada para quase tudo, inclusive alguns autores dividem, né, para a aplicação da proporcionalidade em etapas de pertinência, de necessidade e de algumas outras situações. Inclusive eu já vi alguns autores falando e até alguns juízes usando em decisão, e que a proporcionalidade era inclusive um princípio que permitia ao julgador uma certa ascensão sobre o legislador, e nesse ponto ele segue para uma interpretação que afasta o princípio da legalidade para aplicar a proporcionalidade e chegar numa conclusão que a gente não esperava. Isso realmente traz um pouquinho de insegurança. Acho que tem um pouquinho a ver com o link que o Matheus, da segunda pergunta do Matheus. Ô, Matheus e Pedro, agradeço novamente pelas considerações. Eu tenho algumas pesquisas nisso, né? O livro do Lucas também tem uma série de explicações sobre isso, de como ela entrou de forma... foi incorporada, digamos assim, de uma maneira não tão exata e etc., né? Mas eu acho que um problema tão grave assim é muito difícil de encontrar uma causa só. Mas eu te responderia o seguinte: eu acho que a principal causa dos problemas que a gente tem no judiciário brasileiro, elas são bastante simples, né? Bastante simples no sentido de explicar. É que a gente tem uma cultura autoritária, né? O Brasil, historicamente, tem uma cultura autoritária de apostar no Estado regendo sempre a tua vida e dizendo o que é melhor ou não. Né? Então, parece inadmissível você ver, por exemplo, um contrato em que uma parte, ao seu olhar, né, ela observou o contrato e achou que, enfim, que uma parte se obrigou a prestar uma contraprestação desproporcional. E parece até parece irresistível, de alguma maneira, não revisar esse contrato e admitir que as partes eram duas partes maiores, capazes, o negócio jurídico foi existente, válido, eficaz, mas você olha aquilo e parece que não é justo, né? E aí essas ferramentas, das quais a proporcionalidade é apenas uma delas,
elas vêm a calhar muito bem como métodos para impor essa cultura arbitrária, enfim, de um Estado reger a tua vida e dizer até onde tu pode, tu não pode ir. Né? Então, eu acho que o caminho central está por aí, né? A gente respeita e a gente ensina isso nas faculdades, né? Então, tem uma cultura. Tem um texto muito bom do professor Bernhard Schlink, né, que ele fala sobre cultura constitucional. Ele fala, as pessoas têm mania no Brasil, isso é fantástico, né? Tem gente que acha que se botar uma plaquinha em cima de um bolo, dizendo assim, moscas proibido pousar, elas não vão pousar. Né? Ou tem gente que acha que alterando uma legislação, ou fazer uma legislação agora aqui para acabar com a corrupção, vai acabar. Não, a legislação ela é só um elemento formal, né? Porque você pode botar a legislação mais liberal do mundo no Brasil, com a cultura autoritária que a gente tem, ela em 2 toques ela vai virar isso que a gente tem hoje. Ou seja, o poder judiciário passando dos limites, querendo dizer o que difere o bem do mal e não respeitando as liberdades individuais das pessoas. E aí a proporcionalidade é só mais com perdão da expressão, só mais um dos porretes na mão do judiciário. É só mais uma das formas. Eu sugiro, é muito interessante o texto, eu escrevi um texto que está na coluna do Empório também, chamado Cultura Constitucional em Declínio e Degradação do Processo, em que eu trabalho mais ou menos esse processo, dizendo assim, olha, a gente tem trabalho mais ou menos essa questão, a gente tem uma Constituição desde 88 que coloca o processo como uma garantia. Por que até hoje não foi interpretado como uma garantia? Por que na prática ele não é uma garantia? Né, a gente vê na realidade. É muito simples, porque a gente tem uma cultura autoritária. Né? Então não adianta estar lá no artigo 5º, o processo é uma garantia, se tu tem uma cultura autoritária de interpretar as leis. Então acho que a proporcionalidade ela passa por isso, né? E como é que você altera a cultura? Não altera do dia para a noite, são anos e anos de estudo, pesquisas, né? Você começar... esse grupo é um exemplo disso, né? A gente vai trabalhando, difundindo outras ideias e mostrando, digamos assim, o que está acontecendo, né? É esse texto aí mesmo, Pedro. E aí, nesse texto, tem a referência do texto do Schlink também, que é bem fácil de achar no Google, se eu não estou enganado, mas se não tiver, pode me pedir que eu mando também, né? Mas eu te responderia isso, eu acho que a proporcionalidade, ela até pode. Incorporaram uma leximal. Esqueceram de olhar para o direito prussiano administrativo. Isso, aquilo. Nenhum desses elementos foi a causa central, a meu juízo, né? Eu acho que o elemento central que fez com que a proporcionalidade virasse o que virou hoje é essa cultura autoritária que a gente tem de que a gente espera que os juízes realmente... A gente não tem repulsa, né? A gente é criado ou doutrinado é uma palavra que está com problemas, mas a gente é formado, a nossa formação, né? Os nossos doutrinadores, etc., eles têm eles são imbuídos nesse sentido, né? Ou seja, a gente cria essa aposta num poder judiciário forte, num juiz forte que deve fazer provas de ofício, deve revisar o contrato com base em elementos morais, como a proporcionalidade, etc., etc. Então, essa cultura autoritária favorece a destruição de qualquer garantia, né? Porque uma garantia, por excelência, isso é um elemento básico, qualquer garantia, seja o processo, seja a proporcionalidade, seja a propriedade, etc., etc., qualquer garantia, por excelência, ela é hostil ao arbítrio. Né? Então, qualquer garantia é sempre hostil ao arbítrio. E como a gente tem uma cultura arbitrária, é natural que essas garantias contra o arbítrio tenham sido, fugiu a palavra agora, mas assim, convertidas, né? Foram ferramentas liberais de garantia do indivíduo contra o poder foram transformadas em ferramentas do poder contra a liberdade. Mais ou menos assim eu te responderia, né? Acho que essa é a causa central, né? Não acredito que tenha sido, às vezes as pessoas procuram, foi nessa decisão aqui que isso aconteceu, né? E aí dessa decisão se criou todo o problema. Não consigo ver como uma decisão só possa criar toda uma cultura arbitrária como a gente tem no Brasil, né? Então, eu acho que a culpa é da nossa cultura arbitrária, cabe nós, ao longo dos anos e com muito trabalho, modificar isso para que a proporcionalidade, entre tantas as outras garantias, sejam interpretadas como deveriam ser, ou seja, como garantias, né? Não sei se respondi também a tua pergunta, Matheus.
Respondeu. Pessoal que ainda está online, não esqueçam de preencher o formulário para que vocês registrem a presença e tenham acesso ao certificado de horas depois. Professor, para a gente talvez concluir, alguém tem mais alguma pergunta? Ou ameaça também, estou aceitando qualquer coisa. Acho que não, ninguém se manifestou. Então, No início da sua fala, você explicou que a proporcionalidade é muito aplicada hoje como método interpretativo, e na sua pesquisa foi verificado também que ela é aplicada um pouco sem a observância de alguns critérios objetivos, e você falou que para essa aplicação havia um local, um momento e uma matéria específica, comparando a situação do agravo de instrumento. Se a gente pudesse estabelecer um local, um momento e uma matéria específica, que local, momento e matéria seriam esses em que eu aplicaria de forma mais adequada a proporcionalidade? E se haveria uma técnica mais objetiva para essa aplicação? Bom, obrigado, Pedro. O local é o direito constitucional, né? O momento específico é quando tiver uma violação de um direito fundamental, propriedade, liberdade, enfim, qualquer dos direitos fundamentais que estejam sendo violados, a proporcionalidade entra em jogo, né? Então, é uma questão de direito constitucional, de direitos fundamentais e de violação de direitos fundamentais, sobretudo e antes de qualquer coisa. A gente pode ter, no caso do direito penal, mas, de alguma maneira, é um reflexo da liberdade que está sendo agredida ali. Mas é um direito fundamental do sujeito, né? Ou seja, a liberdade dele está sendo, como no caso que eu mostrei do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Os sujeitos estão tendo a sua liberdade cerceada, né? Então, a proporcionalidade é nesse sentido ali. O caso que eu mostrei também do Chieti é um caso de uma aplicação bem interessante, né? Então, é um direito fundamental que está em jogo. A tua segunda pergunta foi, Pedro? Se haveria uma técnica de aplicação mais objetiva, como isso fica claro que eu apliquei de forma adequada na decisão. Essa é a grande bola dividida da proporcionalidade, né? Essa, a gente poderia fazer um seminário aqui de 15 semanas e não chegaria em conceitos, né? Existem autores que vão sustentar, porque, assim, tradicionalmente a proporcionalidade é explicada em necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, são 3 fases, né? Aí tem autores que vão dizer que a proporcionalidade em sentido estrito deveria ser abandonada e deveria se tratar só a adequação à necessidade. Tem autores que dizem que a proporcionalidade em sentido estrito deveria fazer uso de elementos de fórmulas, até tentando de alguma maneira matematizar. Outros dizem que não, né, que existem outros elementos. Então, não existe uma fórmula padrão, né? Assim, a necessidade e a adequação até que existe algum certo consenso, assim, né? Principalmente a adequação, é bem fácil de ver, né? A adequação já resolve muitos problemas. Por exemplo, assim, o meio que você empregou é adequado, eu quero proibir que o sujeito que eu quero impedir que o sujeito faça barulho. Qual é que é o meio que tu utilizou? Não, eu vou botar aqui 15 caixas de som e fazer mais barulho que ele. Né? Então, não é adequado esse meio que você utilizou. Então, o meio que você utilizou, aprender, no caso do direito policial prussiano, aprender as bebidas foi adequado? Foi, porque resolveu o problema. Necessário também, né? Então, a grande bola dividida está na proporcionalidade em sentido estrito. Né? E aí tem inúmeras discussões e não tem uma resposta assim à tua pergunta. Existe um método que eu tenho certeza que apliquei bem? Não. Aí não. Né? Que não é controvertido, não. A gente tem bons consensos e boa objetividade nos 2 primeiros passos, o terceiro que ele é mais disputado. Mas, se a gente aplicasse os 2 primeiros passos bem aplicadinhos, a gente resolveria aí talvez 90% dos casos, né? Então, já seria um grande avanço. E aí a gente poderia avançar nesse terceiro momento, discutir, enfim, tem N problemas aí também, né? Porque muitas vezes é o judiciário revisando atos do legislativo, então tem perguntas anteriores e mais profundas, de até que ponto vai a legitimidade democrática do judiciário para fazer isso, N outras coisas, né? Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, não existe um método que é consenso absoluto. Não, isso não existe, né? Vai ter bons consensos nas 2 primeiras etapas, a terceira que é um pouco mais difícil. Talvez o consenso fosse de que todos deveriam utilizar de forma clara, né? Pelo menos esclarecer em que pontos estão utilizando, né? Porque na sua pesquisa você encontrou muito que era jogado lá, né? Resolveu o princípio da proporcionalidade sem que houvesse uma clareza em como se passou por essas etapas para se chegar a essa aplicação.
Na verdade, nem é feito, na maioria dos casos, nem mesmo é feito as etapas, né? É só simplesmente dizer, foi desproporcional, tá? E se eu disser que não foi? Fica subentendido que foi, né? Não tem a expressão correta. É mais ou menos assim que é aplicado, que é um grave problema. Mas alguém tem alguma pergunta a fazer, pessoal? Qualquer coisa, depois, Pedro, se alguém tiver interesse em material, coisa assim, passa o meu e-mail aí para o pessoal, eles podem mandar, né? Compartilhe seu e-mail. Isso, as referências que eu tenho ali, eu posso, a maioria das coisas eu tenho em PDF, quem tiver interesse. E isso, pessoal, de novo, eu vou reiterar que é uma questão muito prática, né? Uns dias atrás eu usei isso, inclusive, num caso que eu trabalhei, né? Tem vezes que enfim, se depara com leis que são desproporcionais, né? Muitas vezes em casos, por exemplo, de concurso público ou de coisas assim, quando é limitada a participação de um candidato pela idade dele, coisas assim. Tá, mas essa limitação do direito fundamental do sujeito participar do concurso é proporcional ou não? Faz sentido proibir uma pessoa de 30 anos de participar de um cargo administrativo? Enfim, N situações. É uma coisa muito prática, acontece a todo momento, né? Então, por isso que eu acho que não é um assunto irrelevante, mas muito pelo contrário, está toda hora em todas as petições e pode ser utilizado a todo momento. Para quem vai para a advocacia, é uma ferramenta bem interessante, né? Ela te dá bons argumentos para se movimentar nesse sentido, né? Para quem que surgir as dúvidas depois, eu posso compartilhar seu e-mail. Vamos fazer uma campanha para você criar um Instagram. Todo mundo perguntou, cadê o Instagram do professor? Sim, não, eu tenho só o Facebook e vou desativá-lo ainda. Professor, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade hoje, por ter aceito o nosso convite e por ter passado essa tarde aqui compartilhando um pouquinho dos seus conhecimentos conosco. A Liga fica muito feliz com esses debates e com essas descobertas que a gente vai fazendo, de novas interpretações, de novos olhares para assuntos que a gente, como o senhor falou, desde o primeiro período acompanha e vai vendo de que forma isso deve ser interpretado e melhor aplicado a cada dia que vai passando, e com os seus ensinamentos a gente vai crescendo também. Então, muito obrigado, espero que esteja disponível para próximos convites que surgirão, e qualquer coisa vocês mandam perguntas lá no grupo, a gente compartilha o e-mail dele, e para quem não respondeu o formulário e não está no grupo, responda aí o formulário para registrar sua presença e ter acesso ao seu certificado. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Pedro, agradeço a todos aí pela paciência de me aturar aqui falando a tarde toda, e claro, estou sempre à disposição, é sempre um prazer conversar, sempre surgem ideias novas, né, saíram perguntas muito interessantes, algumas das quais eu nem mesmo tinha pensado ainda, né, então é sempre conhecimento para todo mundo, eu acredito, né, sempre é bom para todo mundo, fico à disposição. Sim. E novamente reitero o meu agradecimento especial ao Pedro aí pelo convite. E acompanhe a coluna Empório do Direito lá sobre garantismo, que toda semana está saindo artigos do professor também. Hoje, inclusive, acho que foi o seu que saiu. O último é o meu, que é uma pesquisa empírica sobre cooperação. Pronto, perfeito. Muito obrigado, professor. Uma boa noite a todos. Então tá, um grande abraço. Até mais, pessoal. Até mais.